Apocalipse, último livro da Bíblia, último capítulo 22, versículos 18 a 20. Diz a palavra do Senhor: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Nosso Deus, mais uma vez na tua presença, queremos te rogar, ó Pai, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações. Pai, que não seja o pregador a trazer uma palavra nessa noite, mas seja o teu Santo Espírito a iluminar a palavra que foi lida, para que, ó Deus, nós sejamos de fato contemplados por ti e possamos contemplar a tua vontade. E, ó Deus, sejamos enriquecidos pelo crescimento da tua palavra no nosso coração. E, ó Deus, assim nós saiamos desse lugar, dispostos, ó Deus, a uma firme decisão de caminhar ainda mais perto de ti e, ó Deus, anunciar a tua graça, a tua obra, a tua redenção, para a glória do teu nome e para o nosso bem, em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, se você for pegar uma carona com a nossa irmã Betânia, ela vai dizer para você que você vai dar uma volta no ozônio. Se você for levar lenha lá para a casa do nosso irmão Márcio Sattler, ele vai dizer que isso vai ser jogado no João Vermelho. E se há uns 25, talvez 30 anos atrás, você fosse pegar uma carona com o pastor Eloy, ele levaria você para dar uma volta no Pássaro Marrom. E nesse automóvel, se fosse nos dias de hoje, seria multado por excesso de passageiros, né? Levava ali sua família para a escola, os sobrinhos, e um opalão grande ia superlotado. Se colocasse uma roleta, era um ônibus rodando dentro de Juiz de Fora. Com essa brincadeira, eu queria dar uma introdução para você de que às vezes nós colocamos certos nomes nas coisas que nós temos. Chamar o carro de Ozônio, de Zé, de João Batista, ou de Poçante, ou de qualquer outro nome que você queira dar, é um privilégio que você tem, afinal, o bem é seu. Como alguns aqui dão um nome no sítio e colocam aquele nome que você gostaria que aquele lugar fosse chamado carinhosamente. Ou como você, que tem o companheiro, a companheira, né, você dá um nome de Benzinho, meu bem, Tchutchuca, e por aí vai. São situações particulares que você trata de uma forma particular. E ponto. Mas é interessante, partindo para entrar nesse nosso texto, que nós, talvez num intuito ou num afã de entender que conhecemos muito bem um texto da Bíblia, nós comecemos a nos apropriar de determinadas passagens bíblicas e não apenas dar um nome, mas colocar certos conceitos, certas interpretações, levar o texto para um caminho que a gente diz que é um caminho nosso. Afinal de contas, nós lemos, já estamos inteirados, sabemos o que dizem aquelas letras e nós então colocamos a nossa particularidade na interpretação, na aplicação, nós começamos a tratar a nossa vida espiritual de um modo que vai se tornando cada vez mais particular ou subjetivo, cada vez mais com o nosso olhar, cada vez mais com a nossa feição, cada vez mais com as nossas digitais. Nos nossos dias, irmãos, é interessante você observar que o povo evangélico, de maneira geral, e você pode sair daqui e entrar em qualquer igreja, qualquer uma. Você entrar ali, chegar para a liderança daquela igreja e perguntar o que esse livro significa.
E eu posso afirmar que a maioria absoluta vai dizer: isso aqui é minha regra de fé e de prática. Esse é o livro da lei. Esse aqui é o livro que eu sigo, é o livro que me dá as diretrizes, as ordens para a minha vivência. Qualquer igreja evangélica. Porém, quando nós vamos para a prática, a gente começa a perceber uma diferença entre o que há escrito nesse livro e a prática efetiva que tem acontecido. Quando nós observamos, por exemplo, a igreja presbiteriana lê o primeiro capítulo aos Efésios e diz ali, falando sobre predestinação, e nós lemos, trabalhamos aquilo ali. E uma outra denominação lê o mesmíssimo texto, talvez na leitura revista e atualizada, que é a versão que nós utilizamos na nossa denominação, lê as mesmas palavras e faz uma aplicação completamente diferente, defendendo não a questão predestinação, mas trazendo, por exemplo, ali, de que Deus não predestina as pessoas para a salvação ou não. Por que que isso acontece? E quando nós vamos caminhando um pouco mais, irmãos, nós vamos chegar num ponto que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa noite. A verdade, irmãos, é que nós temos observado que muitas vezes há de fato uma defesa e uma proclamação de que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Quando nós olhamos para a Reforma Protestante, nós vamos chegar numa das frases que era um dos pilares da Reforma, quando se diz a questão do que a gente poderia resumir, chegar no âmago, chegar nas coisas que mais identificariam a Reforma, nós vamos chegar numa frase que diz sola Scriptura, ou somente a Escritura, e foi uma das conquistas mais valiosas da Reforma Protestante. E, de fato, nós vamos chegar a um ponto que as pessoas, de fato, dizem assim, não, é só pela Escritura, eu tenho colocado a minha vida debaixo da palavra de Deus. Mas há uma outra questão que é um complemento, é uma outra parte do sola Escritura, que essa parte, sim, tem sido abandonada, ou tem sido negligenciada, ou tem sido transformada, mudada, ao longo dos anos, como tem se passado. Ao lado do sola Scriptura, nós deveríamos observar o tota Scriptura. Ou seja, não apenas olhar a Bíblia como regra de fé e prática, mas toda a Bíblia como regra de fé e de prática. Não apenas, como nós vemos muitas vezes, uma parte da Bíblia que eu tomo como regra de fé e de prática. E aí vai entrar, por exemplo, o interesse que eu tenho em me submeter àquela parte das Escrituras, ou o prazer que eu tenho em obedecer àquela parte das Escrituras. Isso aqui me agrada, fala ao meu coração, me emociona, me coloca numa posição de vitorioso, me faz olhar para frente e sonhar. Então essa parte eu pego para mim. Mas uma outra parte, que eu de repente considero um tanto quanto chata para se ler, fulano gerou Beltrano, que gerou o outro ciclano. Ou então o Senhor que diz assim, coloca com fidelidade as respostas que eu tenho para você. Ou o Senhor quando nos diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Essas partes eu começo a conjecturar se de fato eu vou ter prazer em obedecer. Há também uma outra questão que é o próprio desconhecimento. Quando nós vemos pessoas que fazem determinadas coisas no culto, e se você perguntar, fulano, por que isso tem acontecido no culto? E às vezes nós ouvimos um pouco do alto da compadecida nas respostas, né? Não sei, só sei que foi assim. Alguém fez e eu fiz também. Eu já tenho observado isso há tanto tempo e a gente só copia. Desconhecimento. Ou há também, irmãos, uma última questão que é o espírito desse mundo. Quando nós lemos a palavra do Senhor e a palavra nos dá aquilo que é a vontade, a revelação, o conhecimento de Deus para as nossas vidas, mas eu observo qual é a ciência dominante no meu coração e eu submeto a Bíblia àquela ciência. Nos nossos dias, falar em obediência envolve, como o presbítero Marcelo advertiu aqui nos momentos de dízimos,
Muitas vezes nós pensamos que podemos ser ridicularizados. Quando nós declaramos, eu de fato obedeço por vontade, obedeço por gosto, obedeço por prazer à palavra de Deus. Mas eu quero trazer para os irmãos essa questão para a nossa vida nessa noite. A Escritura toda a Escritura. E o que isso significa, meus irmãos? Que a Bíblia, ela não pode ser fracionada. Ela não pode ser, irmãos, colocada como nós vemos numa das correntes dentro da teologia dos nossos dias. Alguns textos nós consideramos como canônicos, como revelação de Deus, textos nos quais nós consideramos a presença e operação de Jesus, do Espírito Santo, do próprio Deus. Outros textos nós condicionamos e dizemos, não, esse texto aqui ele é menos canônico, ou esse texto aqui ele não é inspirado por Deus, ou esse texto aqui ele está condicionado apenas a uma época e hoje ele não existe mais. Esse texto aqui, ele é um texto que deve ser olhado sociologicamente, então nós podemos mudar a compensação dele. Toda a Escritura, a Bíblia não pode ser fracionada em alguns textos mais canônicos do que os outros. E mais ainda, meus irmãos, nós não devemos ter uma compreensão e um estudo parcial da Escritura. E mais ainda, nós não devemos obedecer a apenas aquilo que nos interessa de alguma forma, seja qual for o objetivo. A Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. A Bíblia é a revelação do Senhor de capa a capa. Aonde ela me faz passar pelas montanhas mais altas, ela é a revelação do Senhor. Mas aonde ela me faz passar pelos vales mais difíceis, mais sombrios, ela é a revelação do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus. Há uma corrente teológica, o chamado liberalismo, que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou seja, determinados pontos sim, outros não. O Adão lá no Éden, para algumas pessoas, um mito de origem. Para alguns crentes, significa o povo ou os povos, o homem, a humanidade, e não um homem. Tal como o Senhor nos diz que foi criado, e nele o Senhor soprou fôlego de vida. A criação da mulher, não, aquilo é uma novela. Você já parou para pensar? Põe o camarada para dormir, tira uma costela, enxerta a carne ali. Uma serpente, já estamos em Gênesis 3. Isso também não é algo real. Tudo isso foi algo da mente de Moisés para que ele pudesse condicionar o povo, para que ele pudesse levar aquele povo a obedecer e a desenvolver a sua religiosidade, mas não estamos falando aqui de situações históricas, estamos falando de mitos. E o liberalismo, irmãos, faz esse tipo de corte com diversos textos da palavra de Deus. Qual é o problema disso, para a gente resumir esse ponto? Quando você chega nos escritos de Paulo, por exemplo, em que ele afirma que Jesus é literalmente o segundo Adão, como Jesus é o segundo se não houve o primeiro? Quando você chega nos textos que dizem que Jesus morreu efetivamente, ressuscitou efetivamente, e está ao lado de Deus Pai, como trabalhar isso se muitos dizem que aquilo ali é uma figura de linguagem? E para as nossas vidas, irmãos, hoje, para a igreja de hoje, muitos dos problemas que nós vemos acontecerem têm a ver com o fato de que muitas vezes nós qualificamos a nossa obediência à palavra de Deus. Quando a Bíblia nos ordena para calar e nós dizemos, mas eu preciso falar. Quando a Bíblia nos diz para perdoar, e nós colocamos, Senhor, eu até perdoo, mas eu não quero mais nenhum tipo de relacionamento. Quando a Bíblia nos diz para fazer de um jeito, e nós, dentro da nossa arrogância, da nossa vã sabedoria atual, entendendo que já somos formados, somos adultos, já passamos por muitas coisas, temos diversas experiências, então nós qualificamos, olha, a Bíblia é muito boa, excelentes conselhos, mas eu sigo com aquilo que eu penso.
com aquilo que eu tenho de estudo, de formação, com os meus diplomas, os meus títulos. E nessa noite, irmãos, eu gostaria de trazer 3 aspectos para que nós aprendamos a lidar com toda a Escritura nesses nossos dias, com 3 situações que nós vamos observando, que se acontecem nas nossas vidas, nós vamos colhendo os frutos dessas atitudes, dessas perspectivas, mas nós vamos olhando também que quando nós vamos abandonando isso, nós vamos assumindo certas questões para a nossa caminhada, e isso vai se refletindo na nossa caminhada, com família, com a sociedade, com a nossa profissão, com a nossa igreja. O texto que nós lemos, irmãos, é uma advertência dura, pesada, que Jesus faz, não apenas a quem estava lendo o Apocalipse, mas isso é basicamente como se você pegasse uma questão de direitos autorais. Quem lida com música sabe que depois que você registra uma peça, ninguém tem o direito de alterar aquilo ali se você não der uma autorização que é registrada para que aquilo aconteça. Os estudantes aqui, quando pegam um livro, você não pode xerocar aquele livro, você não pode alterar, mudar, tirar cópia sem autorização expressa dos editores ou do autor, porque aquilo é violar alguma coisa que foi escrita e é protegido pelos direitos que a pessoa tem. E aqui, Jesus fala para os seus leitores, através do apóstolo João, olha, todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, eu testifico, se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro, mas se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Irmãos, o texto não está dizendo apenas na questão literal, colocar uma palavra a mais ou retirar uma palavra. O texto está trabalhando, irmãos, com uma questão de que quem o interpreta, quem o lê, quem o toma, deve de fato compreender o que está sendo revelado nos 22 capítulos de Apocalipse. E mais ainda, esse texto não se refere a apenas uma questão do Apocalipse. Se você está com a sua Bíblia aberta e quiser vasculhar mais alguns textos, você vai ver que durante a Bíblia toda nós podemos observar essas questões. Abra a sua Bíblia, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 4 e leia o versículo 2. Agora você não está vendo mais o final do texto bíblico, mas você está vendo o primeiro autor, Moisés, falando para com o seu povo. Deuteronômio 4, versículo 2. O texto diz assim: nada acrescentareis à palavra que vos mando, ou seja, a revelação que vocês têm recebido através de mim do Senhor, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Moisés não está dizendo, vocês têm que saber a lei de cor e não pode tirar nem um ponto ou outro. Porque se fosse assim, nenhum copista se atreveria a tocar nos textos e fazer cópia daquilo ali. E de fato, nas cópias bíblicas existem erros de grafia, existem erros, até mesmo porque foram humanos que fizeram as cópias. As cópias não são inspiradas. Avança um pouquinho para o capítulo 12 de Deuteronômio. É a repetição disso que você acabou de ler. 12, versículo 32. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem tota escritura. Quando nós vamos, irmãos, de uma forma muito breve para o Novo Testamento, você vai ver o apóstolo Paulo, por exemplo, abra comigo em Gálatas, capítulo de número 1. Esse é um texto extremamente conhecido. Gálatas 1, versículos 8 e 9. Mas ainda que nós, ou seja, ele, Paulo, os seus companheiros, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá o quê? Além do que vos temos pregado, seja maldito, seja desprezado, seja jogado por terra. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja
maldito, anátema, seja lançado fora. E para fecharmos, irmãos, o que o raciocínio bíblico traz para nós, para que nós possamos entrar numa questão um pouco mais prática sobre, de fato, como caminharmos debaixo do mandamento de obedecermos a Escritura como um todo. 2 Timóteo capítulo 3. Um outro texto muito conhecido. Seria o texto básico dessa mensagem, mas por ser já mais conhecido, nós utilizamos João falando o Apocalipse. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura, não apenas uma parte, não apenas a parte que eu quero, não apenas a parte que alguém entendeu mais do que outra, mas toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é útil para o ensino, toda a Escritura é útil para a repreensão, toda a Escritura é útil para a correção, toda a Escritura é útil para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Como tem andado a sua caminhada diante de Deus, diante desse mundo? Muitas vezes você pode se levantar e dizer: pastor, eu tenho de fato passado por muito perrengue, muito problema, muita dor. Meu irmão, como você tem trazido a palavra, a Escritura diante da sua vida? Porque a consequência aqui é essa, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Caro irmão, então, diante dessas questões, como nós lidamos nesses nossos dias para que nós consigamos observar a Escritura como um todo? A primeira questão que eu gostaria de trazer para nós, irmãos, é a questão de obediência e simplicidade. Obediência e simplicidade. A revelação do Apocalipse, ela traz para João o sentido de que ele sempre deveria se curvar ao que lhe havia sido revelado, e não aos seus temores, não às suas expectativas, não apenas ao desejo de que Jesus viesse sem demora, vem Senhor, mas que ele se mantivesse fiel, que ele se mantivesse obedecendo àquilo que lhe estava sendo revelado naquele momento até então. Meu irmão, minha irmã, no obedecer não há erro. Eu estou partindo do mais simples e vamos para o mais complexo daqui a pouco. Mas quando nós vemos os nossos filhos, as nossas crianças, muitas vezes, irmãos, nós queremos até ensinar a eles o sentido de alguma coisa. Mas quando nós estamos com pessoas, com crianças, com os menorzinhos, a gente ensina primeiro que eles venham a obedecer. Não dá para explicar corrente elétrica para que ele não enfie o dedo numa tomada. Não dá para explicar para ele os problemas de uma relação sexual fora do casamento. Ele tem que aprender a evitar aquilo por obediência. Não dá muitas vezes para você comunicar certas coisas, então você diz assim: ouça o seu pai, ouça a sua mãe, apenas obedeça, mas lá na frente você vai entender. E meus irmãos, a palavra de Deus nos dá um exemplo muito claro, muito bonito, mas ao mesmo tempo muito duro e muito pesado sobre isso. Um rei, Saul, alguém que tinha já proeminência extrema na frente do seu povo, ele recebe uma ordem do profeta. Samuel diz para ele: olha, me aguarde que quando eu chegar nós vamos prestar um sacrifício a Deus. Era hora de esperar para cultuar, não era guerra, não era outra coisa, era culto. Tudo que Saul deveria fazer era esperar. Mas ele entendendo que Samuel demorara, ele entendendo que ele poderia fazer, afinal de contas, ele já tinha feito aquilo tantas vezes, ele era um rei. Quantas vezes já não estive colocando sacrifícios diante de Deus? Quantas experiências já não tive? Será que realmente vai fazer tanta diferença se eu mesmo não fizer pela minha conta? Saul ali perde o seu reino, perde a sua autoridade, Saul ali perde a bênção do Senhor, perde a companhia de Deus. Quando Samuel lhe questiona, porque ele apresentou sacrifício, Samuel traz para ele uma frase que nós aprendemos a repetir, mas nem sempre trazemos para nós, para os nossos atos, porque o obedecer é melhor que sacrificar.
Quantas vezes nós sabemos a resposta? Mas diante das coisas mais simples, irmãos, o nosso coração nos diz assim, você é melhor que isso, rapaz. Você não precisa ficar aí obedecendo o pastor quando ele fala, não. O que é isso? Olha onde você já chegou. Ficar obedecendo presbítero de igreja? Para. Isso é para quem é neófito. Isso aí é para quem é café com leite. Você já está num outro patamar, para usar uma expressão dos nossos dias. Vai obedecer os outros, sendo que o seu coração está dizendo que você tem autonomia para fazer isso? Obedecer, arrumar mais confusão, desgosto. Mas nem sempre nós ligamos que as consequências das coisas que nós fazemos pela nossa vontade, pela nossa autonomia, pela nossa individualidade, nos levam exatamente aonde nós estamos hoje. Porque um princípio bíblico, meus irmãos, é que aquilo que a gente planta, a gente colhe. A salvação é por graça, mas santificação é por ralação, é por abrir mão do pecado, é por dia a dia você escolher obedecer em todas as coisas, até nas mais indigestas. E um exemplo positivo de obediência vem de alguém que sabia tudo da sua profissão. Pescador, sabia as marés, sabia onde jogar as redes, sabia como trabalhar, limpar, fazer tudo certinho. No entanto, passa uma noite tentando pescar, não pega nada. De repente chega lá o filho do carpinteiro, aquele que de pesca não sabia nada, sabia de madeira, e diz para ele, lança as redes. E aí ele usa a sua palavra. Olha, nós fizemos isso a noite inteira, não pegamos nada, nem vento, nem gripe. Mas sob a tua palavra, eu escolho obedecer. Nos nossos dias, nos nossos casamentos, nos nossos estudos, na igreja, nós nos recusamos a dizer essa frase, sob a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. O primeiro pecado, irmãos, trazendo a palavra para o nosso coração, o primeiro pecado registrado na Escritura, ele começa com uma pergunta. Não foi isso que Deus disse? E a pessoa responde o que Deus disse, e o interlocutor diz assim, não, mas não era bem isso que ele queria dizer, não. Nos nossos dias, nós ouvimos, não faça. E muitas vezes o nosso coração diz, não é isso que ele quer dizer, não. Isso vale para A, B, C, D, E, mas você está em outro patamar. Obediência, meu irmão, e simplicidade. O que é ser simples nesses nossos dias? É você orar entendendo que o seu alimento de cada dia vem de você se submeter a Deus. Nós estamos numa geração que se recusa a ter períodos de oração dentro do seu lar. É você ler a palavra, meu irmão, como se você se sentasse à mesa para comer. Agora é a hora de alimentar a minha alma. Agora é a hora de alimentar o meu espírito, que é a mesma coisa que a Bíblia trata de forma sem nenhum tipo de qualificação diferente. Sua alma, seu espírito são a mesmíssima coisa. Mas por desconhecimento, por teimosia, uma parte da igreja insiste em dizer que você é alma, corpo e espírito, quando não é. E aqui eu já estou fazendo uma defesa de uma interpretação correta da Escritura. Nós não somos tricotomistas. No entanto, não lemos mais a palavra de Deus, ou só lemos quando a gente quer ter uma resposta para aquele problema. Fala Deus, e eu puxo a letra e vamos ver o que acontece. Irmão, simplicidade significa meditar na palavra do Senhor. Sonhar com o que você quer, mas colocar aquele sonho diante de Deus. O salmista diz, guardo no coração o quê?
a tua palavra. Para quê? Para não parece simples? A segunda observação, meu irmão, quando você tem por premissa obedecer a palavra de Deus, e obedecer significa exatamente você dizer o seguinte: olha, pode ser a coisa mais louca, mas se vem do Senhor, se é do Senhor, eu vou caminhar debaixo dessa palavra. Eu vou andar com simplicidade, mas agora você vai começar a caminhar para um ponto um pouco mais complexo, um pouco mais de carne na situação, um pouco mais de feijoada nessa comida. Nós vamos sair um pouco do leite, que é a nossa caminhada inicial. Obedecemos porque obedecemos, mas quando somos questionados por que obedecemos, nós agora vamos poder dizer, porque eu sei investigar o que a palavra diz. Então, o segundo ponto de lidar com toda a Escritura, a questão de eu aprender a lidar com a Escritura toda envolve também um estudo diligente e respeitoso da palavra de Deus. Irmãos, os presbiterianos, no início do evangelho no nosso país, eles tinham o respeito de ser um grupo que buscava, de fato, conhecer a palavra de Deus. O estudo diligente significa investigação, trazendo para uma linguagem um pouco mais teológica, uma hermenêutica honesta. A palavra hermenêutica significa a arte da interpretação. Quem lida com o direito, advogados, eles sabem que tem que fazer uma hermenêutica, eles têm que interpretar os fatos, eles têm que trazer no dia a dia para as situações às quais eles lidam com o interpretar as questões. Para que você veja como está o nosso país, nós vivemos uma época tão estranha que as leis a cada dia elas são mudadas para que elas se adequem, por exemplo, a alguém que está burlando as leis. Muda-se a lei, mas não muda o culpado mais. Isso é a realidade do nosso tempo. Ah, fulano está descumprindo a lei, então vamos acertar com fulano? Não, vamos mudar a lei. Isso era crime, agora já não é mais. Era segunda instância, agora já não é mais. Se precisar ser a quarta, a sexta, a oitava, a gente cria. Mas observe que isso tem acontecido na palavra de Deus, com os crentes da mesma forma. Quando falamos de uma hermenêutica honesta, irmãos, há alguns pontos que nós precisamos trazer à nossa memória. O primeiro deles, o mais simples, é que a Bíblia é quem explica a si mesma. Então, quando você quer interpretar um texto bíblico, às vezes ele é muito difícil, pode ter certeza que há outros textos na palavra que são mais simples, que nos ajudam a chegar à interpretação daquele mais complexo. Às vezes você lê um texto e você pensa, puxa vida, muito difícil. Meu irmão, continue a ler, continue a investigar, busque uma chave bíblica, busque um pastor para te ajudar, busque um estudo sobre aquilo ali. Hoje em dia você tem a internet que você joga qualquer coisa lá, sai sermão pronto. Você não tem mais desculpa para não poder investigar mais a palavra. Textos mais difíceis são explicados à luz de textos mais fáceis. A nossa hermenêutica, irmãos, falando da igreja reformada, ela trabalha dentro de um aspecto histórico, gramatical. Ou seja, se eu quero entender um texto bíblico e qual é a aplicação dele, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar como ele está escrito, não na tradução que nós temos, mas buscar se aquela tradução está sendo fiel aos originais que haviam quando aquilo foi escrito, os autógrafos. É um trabalho de tradução. Você tem uma boa tradução da Bíblia nas suas mãos. Mas há um outro aspecto que é o aspecto histórico. É eu entender que a verdade bíblica, ela é a verdade para os dias de Moisés, ela é a verdade para os dias de Davi, ela é a verdade para os dias em que Jesus estava fisicamente no nosso meio, ela é a verdade para os dias, por exemplo, de João Crisóstomo, ela é a verdade para os dias do Papa Pio VII, ela é a verdade para os dias de João Calvino, para os dias, por exemplo, de 1800, 1900 e a verdade para outro, ou seja, a mesma verdade que aqueles homens observaram há 20 séculos atrás, ela é absolutamente a mesma para os meus dias e para os dias dos meus filhos. E isso traz, irmãos, uma segurança na Bíblia, que você não adapta a Bíblia de acordo com a época.
Você lê a época de acordo com a Bíblia. Ou seja, o que é pecado hoje foi pecado 100 anos atrás. E o que é pecado 100 anos atrás é pecado há 1000 anos atrás. A Bíblia não mudou. Logo, a interpretação que muitos fazem, mas pastor, hoje a época é outra. Meu irmão, dentro de uma igreja reformada, a palavra do Senhor não muda. Há outras fontes e formas de interpretações. Uma delas é a chamada crítica histórica, que você olha lá no período da história como ela é e você faz uma crítica. E a crítica é você submeter o texto bíblico às ciências de hoje. A sociologia fala como? Submeto à Bíblia aquilo ali. A psicologia traz o quê? Eu submeto a Bíblia à psicologia. E as ciências naturais dizem o quê? E eu submeto a Bíblia àquilo ali. É o fato de que nós chamamos, por exemplo, do liberalismo teológico. E aí eu entro naquele caminho que nós já citamos. Adão não existiu. A serpente também não. Por quê? Faz-se uma crítica ao texto bíblico. Irmãos, quando nós investigamos com fidelidade o texto bíblico, nós vamos começando a ver que as nossas dificuldades vão diminuindo e nós vamos começando a aprender a lidar com, por exemplo, conciliação de textos. Nós vamos aprendendo, irmãos, que mesmo que aparentemente eles sejam antagônicos, quando nós vamos estudando, caminhando, crescendo, nós vamos ver que a Bíblia não tem contradição nenhuma em todas as suas páginas. Isso é maravilhoso. E só pode vir de Deus. Textos paulinos que nós às vezes consideramos duros, são conciliados com textos que parecem completamente dissonantes, como Tiago escrevendo. Como conciliar fé e obras? Paulo diz que é pela fé somente. Tiago diz, não, se você mostra que tem fé, eu mostro que eu tenho obras. E eu mostro a minha fé com as obras. E o que ele está dizendo? É contrário ao que Paulo diz? Não, ele está afirmando o que Paulo diz. Como conciliar, por exemplo, meu irmão, e aí vem uma dinâmica para a nossa prática, você dizer que ama tal pessoa, mas você vai submeter aquela pessoa à disciplina. Falar de amor, mas disciplinar o irmão que errou? Isso é falta de amor. Será? Quando a palavra do Senhor diz que o pai disciplina os filhos a quem ele ama. Logo, uma igreja que não exerce disciplina, ela não está amando, como muitos dizem. Na realidade, ela está sendo relapsa, ela está sendo omissa e ela está deixando a pessoa caminhar no vale até ela se afundar cada vez mais. Como lidar, meu irmão, com um Deus que ao mesmo tempo é amor, mas é justiça? Como conciliar os atributos de Deus? Como nós ouvimos, e isso é tão comum, como que um Deus que é amor pode enviar pessoas para o inferno? O estudo diligente, irmãos, da palavra do Senhor vai nos fazer, de fato, caminhar debaixo dessas situações. Mas, além de diligente, ele deve ser respeitoso, porque nós não estamos lidando com uma questão puramente científica, nós não estamos lidando com uma questão mecânica de investigar a palavra do Senhor pelo investigar. Nós estamos lidando com o Deus que é Senhor de todas as coisas, que tem nos dado o privilégio de nós manusearmos a sua palavra. E louvado seja Deus, porque ele diz assim, examinai todas as coisas. Ou seja, toda ciência que existe nesse mundo, o crente pode e deve entrar sem nenhum medo. E é por isso que a igreja reformada, ela instrui, ela defende, ela indica que os seus jovens, eles entrem em qualquer área do conhecimento sem nenhum receio, desde que ele saiba submeter aquele conhecimento, em primeiro lugar, à palavra do Senhor. A psicologia, quando ela se submete à palavra de Deus, ela se torna uma grande bênção. A sociologia, quando ela é realmente colocada debaixo da palavra do Senhor, ela se torna uma grande bênção.
E quando você tem o maior dos físicos, aquele que pesquisa as coisas que são mais mirabolantes, quando ele entende que tudo ali é bênção de Deus, criação do Deus do universo, ele certamente vai fazer como alguns dos clássicos que nós lemos, que eram pessoas que devotavam suas vidas ao Senhor, como John Newton. Irmãos, agora para a nossa caminhada, como tem sido a sua vida com a escola dominical? Será que nós amamos pegar a Bíblia e aprender com ela e saber que ali nós não estamos apenas matando a nossa curiosidade, mas nós estamos sendo encaminhados para crescer na palavra de Deus e crescer nessa vida? Irmãos, você sai do literalismo, de ser um crente que só sabe ler aquelas palavras ali e obedecer cegamente aquilo, e daqui a pouco nós vamos ver que isso pode te trazer alguns problemas, quando você se submete humildemente a aprender da palavra de Deus. E aí você começa a lidar com questões éticas. Você começa a lidar com questões mais pesadas, aonde uma pessoa diz para o outro: ajuda aqui, irmão, por favor. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar? Nosso Deus, eu venho te pedir, Pai, abençoa a Dona Cotinha, vai tua mão de poder e de graça sobre ela, e ajuda, Senhor, que ela possa se recuperar e recuperar tranquilamente, Pai. O Senhor é o Deus da vida, o Senhor da salvação, e eu te peço que o Senhor haja nessa hora com a tua graça e com o teu poder. Age, Senhor, em nome de Jesus. Age, Pai, porque nós precisamos do Senhor. E usa também, ó Deus, os irmãos que estarão ajudando ali, para que sejam sábios e possam ajudar a tua serva. Assim que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, muitas vezes nós caminhamos olhando para perguntas que são duras para o nosso coração. Uma questão é: a lei me permite certas coisas, mas será que eu devo fazê-las? Eu tenho liberdade, mas aonde a minha liberdade cristã termina? Conflitos de bioética, por exemplo, como o aborto. Nós sabemos o que diz o primeiro texto, a vida, mas como lidar com a dor de alguém que passou por um abuso. E o conhecimento da palavra, irmãos, vai nos ajudando a caminhar com isso. Como lidar com questões como depressão. Irmãos, quando nós vamos caminhando com a palavra, a gente vai tendo de fato ferramentas que nós não conhecemos muitas vezes. Mas o conhecimento, ele não é para ser um conhecimento vazio, etéreo, árido. E isso vai nos levar ao último ponto dessa nossa meditação. Para aprender a lidar, irmãos, com toda a Escritura, sabendo que tudo vem do Senhor, palavra de Deus, para entender como os profetas diziam, assim diz o Senhor, nós devemos ter sempre humildade e devoção nas nossas vidas. João Calvino, quando ele falava das 3 maiores virtudes cristãs, ele falava que é a humildade, em segundo lugar é a humildade, em terceiro lugar é a humildade. Para Calvino isso era muito caro, porque o contrário disso era o pensamento grego dos dias de Jesus, que era o conhecimento. Era a questão de você desprezar quem não tinha tal conhecimento. Nos nossos dias, muitos desprezam outros crentes, porque são aqueles que dizem assim: eu já leio no grego, eu conheço o hebraico, então o que esse camarada está falando é pura coisa rasa. Nos nossos dias, muitos se aventuram a estudar um pouco de teologia e começam a desprezar outros crentes.
Nos nossos dias, irmãos e irmãs, muitos deixam de orar, porque acham que estar na casa do Senhor numa segunda-feira à noite não é algo tão necessário, eu tenho tantas outras coisas para fazer. E eu não estou aqui jogando ponto para ninguém, eu estou afirmando claramente diante de você, se você tem abandonado sua vida de oração, você está pecando. Humildade, meus irmãos, significa você entender que quanto mais você conhece da palavra, mais você se curva, mais você se humilha, mais você diz que Deus é Deus e que você não é nada. Porque alguém que tinha conhecimento revelado por Cristo, ele disse assim, eu não sou digno de lhe desatar a sandália. Convém que ele cresça e que eu diminua. E Jesus fala assim, ninguém mais se levantará como esse profeta. Mas esse profeta, profetaço, ele diz, ele cresce e eu diminuo. Pensa nos nossos dias, irmãos, enquanto muitos vão para a internet para dizer, eis que vos te digo, tem uma palavra nova para você. Veja a arrogância de muitos pregadores que acham que são a última bolacha do pacote. Veja como as pessoas, irmãos, vão para a internet para bater uns nos outros. É calvinista xingando arminiano, é arminiano xingando calvinista. E detalhe, todo mundo está certo, na visão deles. Irmãos, conhecer a Deus envolve cada vez mais amor por Deus. E o salmista, ele diz assim, quanto amo a tua lei. Eu quero perguntar para a minha vida e para a sua vida, irmãos, nós temos aprendido a amar a palavra do Senhor? Ou nós temos na Bíblia uma bengala que nos ajuda a caminhar em algumas situações? Nós temos na Bíblia um roteiro que diz assim, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Não fez, você ganhou média, passou. O fato, irmãos, é que nós entramos nos cultos não para ter intimidade com o nosso Senhor. Cantamos porque decoramos e porque se a gente não cantar, de repente alguém do meu lado vai ficar me olhando e falar assim, pô, o cara não está cantando, ele não veio cultuar, tá vendo? É frio, está sem o Espírito. E aí do outro lado, né, a pessoa tem que me ver empolgado, então eu tenho que bater palma, eu tenho que pular, tem que suar. Mas o fato é que Deus, quando nos chama para cultuar, é como se fosse o nosso Pai nos chamando para dizer, vamos sentar. Põe teu coração aí, como é que estão as coisas? Mas é interessante, irmãos, que nós vemos sermões expositivos, nós vemos textos falados, mas o que tem acontecido é que muitas vezes nós usamos isso para diminuir as pessoas, para bater nos outros, para dizer, eu não sou igual a fulano e beltrano, eu sou muito melhor. E Jesus, quando fala de dois homens orando, ele dá exatamente esse exemplo. Um orava dizendo que ele não fazia, que ele jejuava tantas vezes, que ele dava suas ofertas. E o outro lá de longe falava, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Quero caminhar para o final, irmãos, trazendo alguns alertas. Quando nós observamos que é toda a Escritura, nós precisamos entender, irmãos, que a interpretação da Bíblia é um esforço mais do que necessário. Quando nós lemos a história, e aí eu quero deixar para você, porque eu sou presbiteriano, amo essa igreja. Quando nós pensamos no surgimento das testemunhas de Jeová, foi um presbiteriano que começou. Então eu não estou me furtando aqui a dizer para você que muitas vezes, dentro dos lugares onde se arrogam ter mais conhecimento bíblico, sai muita coisa que a gente vê que ofende o Senhor. Charles Finney, o pai dos acampamentos, final dos anos 1700, quando ele nasce, e o seu ministério no início dos anos 1800. Segundo relatos, Charles Finney, nas suas pregações, nos seus movimentos
ele conseguiu, naquelas conversões de confissões e orações apenas, mais de 500 mil de pessoas que fizeram a chamada oração do apelo, que a pessoa ora e a partir daquele momento está tudo ok. Mas o fato é que 10 anos depois que Finney se vai, daquele 500 mil, você não vê na estatística um que permaneceu dentro da igreja. Duro. Finney era um presbiteriano. Quando nós vemos, irmãos, dentro de uma outra denominação histórica, e aí eu vou me reservar a questão de não citar, porque não é essa a finalidade da palavra, uma pessoa ali dentro começou a prever o dia da volta de Jesus, porque começou a fazer contas baseadas no livro de Daniel. E a partir daquilo ali, de uma leitura literalista, de não estudar, de não ter humildade, de não buscar de fato se vinha de Deus ou não, marcou a data para a volta de Cristo. Centenas e milhares de pessoas foram atrás. Jesus não veio aquele dia, marca-se nova data. E o resumo traz que hoje é uma grande seita dentro do meio cristão, que tem extremas heresias, mas que muitos evangélicos têm acompanhado esse grupo. Elogia, fala que é um grupo extremamente operante no trabalho, mas o fato é, tem buscado a palavra de Deus. Nós falamos aqui, irmãos, de pessoas que cortam a historicidade da Bíblia, o chamado liberalismo. Mas o texto que Jesus trouxe de Apocalipse, ele fala de um outro grupo também, que é o grupo misticista, que esquece o que a palavra diz e diz: o mais importante é a minha experiência com Deus, e só. É aquele grupo que diz que a letra mata e o espírito vivifica. É aquele grupo que diz: o que importa é o que o Senhor tem me revelado, então não importa esse negócio de estudar a Bíblia. Em nome de Jesus, irmãos, vamos fugir disso. Porque esse é o tempo, irmãos. E eu falo isso aqui com muita seriedade, que se nós queremos crescer com Deus, nós não podemos negar o estudar diligentemente essa palavra. Não adianta você ser um citador de versículo, você precisa entender o que você está falando. Não adianta você ler isso aqui como se fosse um livro mágico, na hora do aperto eu abro e leio. Não é assim que funciona. Não adianta, irmãos, nós nos rogarmos de dizer: temos bons pregadores, e eu vou e ouço uma palavra, toda vez que o pastor Eloy prega, eu realmente me delicio, louvado seja Deus, mas a questão é você com o Senhor a cada dia. Porque esse é o ano das boas notícias. Mas quem vai levar as boas notícias? Serão só os que estarão aqui no púlpito? Serão aqueles que vão sair para evangelizar? Mas eu vou ficar em casa? Eu queria que você baixasse um pouco a sua fronte. E eu gostaria que você estivesse orando pela sua vida. Quantas vezes, irmãos, nós não sabemos mais como chamar alguém para vir à igreja. A gente não tem argumento. O argumento é aquele assim: vamos lá que é muito bom. Quando nós poderíamos sentar com alguém, explicar um trecho da palavra de Deus para essa pessoa.